Curso de Excel, aula 43. Vamos continuar na nossa script genérica PHP, porque é muito útil. Vai listar qualquer planilha, bastando você dar o nome, as quebras, né, e os campos que você deseja, os totais, né? Aliás, a ordenação e as quebras. Bom, nós vimos a chamada na aula anterior. Vamos reevidenciar aqui, né? Refrescar a mente de vocês. Nós temos na parte vermelha a script, o seu caminho, toda a URL. Depois o parâmetro planilha. Os campos que nós queremos ordenados. Tá certo? E os campos de quebra. Aqueles que provocarão tanto a mudança de título, né? Segundo a ordenação, mas que vão estar associados às somas, aos subtotais por cada categoria. E no final nós vamos colocar total geral também, né? Então, nós vimos essa listagem e quebrando, vamos colocar aqui 5, que é da aula anterior. Aqui. Nós vamos ter quebra de cidade, né? E depois a quebra de estado, tá? Nós só tínhamos ordenado, ó. Nessa aula de hoje, nós vamos mostrar genericamente como é que ele faz a detecção de cada grau da quebra. Ele detectar todas, indeterminado. Isso aqui vai para um arranjo dentro da script PHP e ele vai fazer de forma que todas, quantas a gente colocar aqui, ele vai detectar automaticamente, sem que a gente precise falar cada uma, tá? Apenas explicitando aqui, ó, na linha de comando do navegador. Correto? E vai produzir isso, ó. Por exemplo, se as quebras são estado e cidade, ele vem ao contrário. Primeiro, a última hierarquia. Compreenderam? A última hierarquia é cidade. E a primeira é estado. Estão vendo? Vejam quando quebrar o estado de Minas Gerais. Ó, fechou a última cidade. E aí fechou o estado. Porque nós estamos interessados em quê? Em dar as somas. Tá? O interesse de uma planilha é mostrar totais, somas, subtotais, etc. e tal. Então, vamos ver isso aqui. Na aula 42, nós já tínhamos feito uma parte, né? E agora, nessa aula, nós vamos mostrar a vocês. Nós já tínhamos, ó, aula anterior, nós tínhamos isso aqui, ó. Esse arranjo das quebras, que nós chamamos de BRKs, que armazenavam valores. Nome da variável, né? Não, a chave da variável, o valor dela, né? Ou seja, o seu nome, o valor anterior, correndo de registros, subtotal e o total geral, tá? Para cada quebra. Então, vamos lá. Isso aqui, as quebras, vão estar dentro do loop aqui de registros. Então, eu apontei aqui o que é novo, ó. Teste de quebra em ordem invertida, como eu expliquei. Se nós temos a hierarquia, unidade da federação e cidades, a primeira quebra que nós temos que testar é de cidades e vir subindo. Cidades, unidade da federação, etc. Tá? Se fosse agência, unidade da federação, cidade e agências, né? Nós temos que primeiro ver a quebra de agência,
depois vem a quebra de cidade, depois, por último, vem a quebra de unidade da federação. Compreenderam? A gente vinha na ordem inversa, tanto é que eu botei, ó, novo. Tese de quebra em ordem invertida, tá? Ampliar bem aqui. Então, esse aqui é um modo de fazer um loop. A cada linha de registro, ele tem que testar a quebra. Compreenderam? Então, este loop termina aqui. O trecho que nós vamos analisar é este daqui. Delimitando graficamente para vocês verem. Tá? As nossas aulas vão incrementando os modelos aos poucos. Vocês notam isso em todas as playlists, tá? É assim que a mente consegue absorver o conhecimento. Então, vamos lá. Eu faço um contador do número de quebras, array BRKs, ó. Ele é o array que tem os nomes dos campos de quebra. Então, se nós chamamos assim, ó, aqui. Ele tem um array de número de quebras. Só que, como eu falei, eu tenho que vir da menor hierarquia, que é cidade, para o F. Por isso que o índice está invertido. Ele começa do contador menos 1, claro, porque os itens começam de 0. Se eu tenho 2 itens, eu tenho 0 e 1. Por isso, eu tenho que começar aqui de número de quebras, 2 menos 1. Ou seja, eu vou ter os índices 0 e 1. Essa variável i, esse contador, vai ser mexido, né? Incrementado ou decrementado, nesse caso aqui é decrementado, enquanto o valor seja maior ou igual a 0. Tá certo? Então vai vir 1, 0. Se fossem 3, 2, 1, 0. Tá? O campo de quebra do momento é quem? É o array BRKs índice I, que está decrescendo. Tá? Então, para cada campo de quebra, eu tinha colocado esse print aqui só para mostrar o nome do campo de quebra, para conferir. Tá? Então, por exemplo, vai vir o cidade underline T, né? Que vocês viram estar na execução aqui, ó, os campos. Cidade underline T, vai ser o primeiro. Ele vai pegar aqui, nessa variável. Então, eu tenho que testar o row, né, BRK field, esse campo, tá? Que é a cidade que está vindo nesse momento, nessa linha de registro. Com quem? Com o object array, né, de BRKs, BRK índice field, tá? Índice BRK field, que é o array BRKs índice I, tá? É só para não ter que indeterminar, a gente armazena isso numa variável, porque usando 2 vezes já justifica. Usando 3, 4 vezes justifica ainda mais, tá? Aí, vamos aqui. Então, para cada campo, eu testo se o valor lido é diferente do valor anterior. E, para esse caso, nós vamos falar que o valor anterior é o que acaba de ser lido. Mas, além disso, eu preciso testar se não é o primeiro, tá? Se não é diferente daquele sinal estranho lá, ó. Vamos voltar lá. Vamos ver as linhas. Número de linhas. Para voltar aqui depois. 90. Então, veja. Aquela variável esquisita aqui, ó, é o primeiro valor. Então, para o primeiro valor, eu não faço soma, eu não faço quebra e tal. Por isso que eu tenho que testar aqui na 90 se é diferente de primeiro valor. Aí sim. Significa que quebrou, passou de um valor, né, realmente lido de registro, né, para um valor diferente. E aí eu coloco lá nessa table HTML, temos uma playlist aqui de HTML. Aí eu coloco fechou e quem? O valor
anterior lido. Tá certo? Então, vejam na listagem, ó, funcionou direitinho, ó. Fechou o Belo Horizonte, porque quando ele leu Betim aqui, Betim era diferente do anterior, Belo Horizonte. Então, quem que ele fecha valor, faz soma, total, subtotal aqui? Tudo para Belo Horizonte. Compreenderam? Beleza até aí? Então, aqui, fechou, ó, Betim, fechou Poços de Caldas, Uberaba. Aí passou para outro estado, ó, Rio de Janeiro. Por isso que a hierarquia tem que ser lida de cabeça para baixo, estão vendo? Ao fechar a última cidade de Minas Gerais, ele vem, fecha Minas Gerais e produz o total de Minas Gerais. Compreenderam agora porque que é a ordem inversa? Agora, o último valor poderia ficar perdido, então o que que a gente faz ao final do loop de registros? Nós repetimos, tá? Esse aqui, o último tratamento, ó, aqui vai fechar a table, né? Isto aqui está fechando o loop de row, estão vendo? Todos os registros da tabela. Então, depois de lido o último, eu tenho que verificar porque ficou pendente a soma da última quebra. Correto? Porque não tem nenhuma outra cidade, não tem nenhum outro estado após o último registro. Tá certo? Mas tem um grupo de registros que ainda não foi somado, que ainda não foi dito, olha, fechou este. Estão compreendendo? Por isso que a gente tem que repetir todo o tratamento lá de dentro. Podemos transformar numa function e tal, mas nós queremos que fique tudo independente os trechos, porque vocês podem ter algum outro tratamento, e teremos, né, para o total geral aqui. Tá ok? Tá entendido até aqui? Agora nós vamos ter o desafio, né, de colocar as somas por cidade e por estado. O local já está marcado, é aquele fechou da cidade. No fechou, a gente coloca a soma, correto? Nós vamos fazer isso. Bem, então, como a gente está mexendo com planilha, né? Mesmo que seja numa table de HTML, uma saída de web, nós queremos os resultados numéricos. Vejam, colocamos agora, além do fechou Belo Horizonte, depois nós vamos tirar a palavra fechou, tá? Nós vamos ter as somas até aquele momento, até a quebra. Ó. Ela é zerada, quando passa para Betim, ela tem que ser zerada, aí ele soma novamente, ó. 3 com 3, 6 aqui, 14, 19, 25, 29 mais um pouquinho, 37, né? 37 com 9, 46, deve dar uns 48, né? Ficou dos excessos aí. Então, fechou o Betim e vem o resultado dele. Vamos ver quando quebrar Minas Gerais, ó, aí. Aí ele soma esse 35 com 55, com 48, com 51 e dá mais ou menos 191. Tá certo? E temos que preocupar com o último, tá? Nós reproduzimos o mesmo trecho que está dentro do loop no final. Então vamos ver isso no código. Prestem atenção. Como nós salvamos a etapa anterior em ler contas correntes 6.php e agora nós estamos fazendo essas implementações no ler contas correntes 7, nós vamos colocar lá no primeiro comentário quais scripts trata aqui essa aula, tá? Então nós sabemos o que nós acrescentamos, tá? Bem, no fechou nós acrescentamos o array brks do tipo objeto, né? A propriedade soma. E vamos ver o que foi feito. A cada registro lido, tá?
ou seja, saindo fora aqui do loop de testes de quebra, tenho que entrar dentro do loop aqui, ó. A cada teste do loop de quebra, tá certo? Lá dentro, para cada campo de quebra, a gente coloca em soma a própria soma, ou seja, o valor anterior, mais valor F2. Aqui tivemos que pôr definido, porque queremos fazer em etapas. Nós vamos colocar aqui um loop dos campos a serem somados, tá certo? Vamos colocar mais um parâmetro depois, na próxima aula aqui, tá? Que poderia ser somas. Somas igual aí colocar isso. Valor F, underline 2, tá? Fizemos aqui definido para não complicar a cabeça de vocês, tá bom? E para a gente ir aos pouquinhos. Então, a toda hora, né? Para cada campo de quebra é feita uma soma cujo índice é o campo de quebra. Aqui tem duas, cidade e unidade da federação. Então, aqui está sendo feito o acúmulo. Ali onde mostramos está sendo exibido, tá? E qual vai ser o único cuidado? Qual vai ser o nosso cuidado? Que quando o valor for diferente do anterior, independente se é o primeiro ou não, ó, esse aqui é o teste de primeiro. Você testa quanto aquele valor esquisito lá, arroba, dólar, tralha, não sei mais o que, tá? Então, logo após a gente falar que o valor anterior é o valor atual para a próxima rodada, a gente zera a soma do campo e estão vendo que o nome está indeterminado. É quantos campos de quebra a gente tiver. Certo? Então, vocês podem fazer a tentativa de incluir a agência, tá? Fazer a soma por agência. Apenas mexer nos dados para botar umas agências repetidas, tá certo? Para vocês verem algum efeito visual. E ao final do loop, de todos os rows, aqui termina o loop, ó. Antes de terminar a tabela toda, a gente coloca a repetição. Por quê? Por quê? Porque neste caso aqui, por exemplo, a cidade de São Vicente não tinha nenhuma depois dela para provocar quebra. Depois de São Paulo também não tinha nenhum outro estado para provocar quebra. Então nós forçamos a quebra após o último registro. Positivo? E aqui fecha toda a table. Tá certo? Então tem dois testes de quebra, de soma, né? Para fazer a soma. Aqui dentro e no último registro. Positivo? Então eu espero que vocês tenham compreendido bem. A planilha é a mesma contas correntes que a gente vem utilizando. E as scripts que foram mexidas foram ler contas correntes 6.php e ler contas correntes 7.php. Fizemos então até o ponto das somas, né? Na próxima aula nós vamos indeterminar os campos a serem somados, tá? Porque aqui nós colocamos na marra, ó, sem indeterminação, que é o valor F2 que é somado. Na próxima aula nós vamos fazer tipo um loop, né? O mesmo espírito de loop utilizado para o teste de quebra, nós vamos colocar para as somas, tá bom? Então vai ser em cada ponto de soma aqui e dentro do loop, né? Dentro do loop, aqui, ó. Dentro desse ponto aqui, tá? Então, provavelmente vai ser aqui o loop, onde hoje está explícito, né? Explícita a soma
do valor, valor underline F underline 2. Positivo? Então, muito obrigado pela sua atenção e paciência. Esse é o final aqui da nossa aula 43.